Tem muitas questões que envolvem essa fase da vida, né? A vida dos idosos, como os direitos. E para falar sobre isso, a gente recebe aqui no estúdio o advogado Fabrício Pozzocco. Doutor, obrigada. Boa noite por estar aqui com a gente. Boa noite, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de a gente estar aqui conversando sobre esse tema importante. Doutor, a idade chega para todo mundo, né? Não tem jeito, e com ela algumas dificuldades. Por isso, a família tem um papel super importante, né? Sim, é importante. A gente precisa lembrar que o idoso, ele um dia já foi jovem e ele já cuidou também de muita gente, né? Então agora que ele se encontra não numa terceira idade, mas numa melhor idade, seria bem interessante que a família pudesse também dar esse respaldo a esse idoso, né? Convivendo com ele, fazendo com que a interação existente, né, entre a família e o idoso seja tão importante nesse momento, nessa altura da vida. E falando ainda da família, né, tem a questão da autoridade dos filhos ou da família como um todo, da proteção exagerada. Até que ponto isso é saudável? Até que ponto tem que deixar a pessoa escolher se ela quer morar sozinha, por exemplo, ou ela precisa de um monitoramento maior? É importante a gente lembrar que o idoso, não só por uma questão de idade, ele continua tendo o ato de se gerenciar muitas vezes sozinho. Não é porque ele tem mais de 60 anos de idade, como diz a legislação, que ele necessariamente precisa ter alguém para poder estar morando junto com ele ou alguém que está cuidando junto com ele. Talvez a coisa mais importante para poder ser visualizado pela família nesse momento é como que o idoso consegue se comportar. O idoso, por exemplo, ele tem problemas que o levem a ter uma dificuldade de memorização, ele tem alguma doença um pouco mais difícil, como um Alzheimer, como alguma doença que provoca o esquecimento. Aí, nesse caso, o objetivo, talvez a gente precisasse ter um cuidador, uma questão de interdição, até mesmo uma ação judicial para poder estar resolvendo esse problema. Avaliar cada caso. Exatamente, né? Cada caso é um caso, não existe uma solução mágica, até mesmo porque nós falamos sobre pessoas. Sim. E as pessoas, elas tendem a ser diferentes, cada uma delas. O respeito tem que estar acima de tudo. Sempre. Né? Doutor, em relação à pensão alimentícia, né? Quando que os filhos devem pagar pensão alimentícia para os pais? E se é que devem, né? Essa é uma pergunta muito importante, porque a gente geralmente acredita que a pensão alimentícia é só uma coisa que os pais pagam para os filhos. Na verdade, não é assim. O idoso, quando ele necessita dessa pensão alimentícia, pelo artigo 12 do Estatuto do Idoso, os filhos estão obrigados a contribuírem também para o sustento dos pais. É bem importante que se lembre que essa equação vai ser feita por um juiz de direito. E esse juiz, na verdade, vai observar efetivamente o quanto é a necessidade desse idoso, quantos filhos podem pagar e, dentro de um princípio de razoabilidade, fazer, na verdade, uma equação para descobrir qual o valor que vai ser pago. Mas o mais importante é que os filhos precisam entender que essa obrigação é solidária, ou seja, ela é dividida em relação a todos os filhos, mas se somente um desses filhos tiver capacidade financeira para suportar, esse filho vai ter que pagar a pensão para o pai e depois ele vai se voltar contra os irmãos para poder receber as diferenças. Sim. E saindo da família, indo para a sociedade, qual o dever da sociedade com esse idoso, né? A sociedade é muito importante ter esse dever com o idoso, principalmente porque a gente insiste em dizer que é não uma terceira idade, mas sim uma melhor idade, né? O idoso já passou por muita coisa aí nesse sentido, já contribuiu bastante. Então nós temos aí, por exemplo, hoje praticamente o poder público e a sociedade trazendo alguns direitos para os idosos que são extremamente importantes, né? Então, por exemplo, o idoso tem o direito aí não somente a questão da saúde pelo SUS, né? Uma prioridade de atendimento em relação a isso, mas também há questões da farmácia popular, onde ele pode ter remédios gratuitos, simplesmente demonstrando a condição da idade dele e a receita válida. A gente vacinas, né? Sim, a gente tem, além das vacinas, a gente tem as questões, por exemplo, do transporte público, em que o idoso, por ser idoso, tem essa possibilidade do transporte público, tanto municipal quanto intermunicipal. A gente sabe que tem aquele probleminha que se discute a respeito da carteirinha, né? Se tem que ter a carteirinha do idoso, ou se vale a carteira de identidade dele, que isso está sendo discutido no STJ, mas ainda assim é um direito específico, né? Cada cidade tem a sua situação. A gente sabe que para os ônibus intermunicipais é importante a questão também do direito do idoso, as 2 passagens gratuitas. Se essas passagens já tiverem sido vendidas, ele tem direito a 50% de desconto na passagem dele. A gente sabe, então, na verdade, que a questão, né, que envolve os direitos relacionados a espetáculos, shows, eventos esportivos, que eles também têm direito a 50% de desconto. Então, acho que a sociedade, de uma certa forma, com essas leis, vem reconhecendo efetivamente
toda essa importância do idoso e trazendo isso para o nosso dia a dia, principalmente no que diz respeito à questão do respeito ao idoso. Né? Isso realmente é algo muito importante. E doutor, a gente está falando de quem passou dos 60, né? Mas aí tem a questão de quem passou dos 80, né? E tem um nome que falam que é a super prioridade. Isso, é verdade. O que acontece? Dentro da legislação, existe uma situação específica em que fala que os idosos com 60 anos ou mais têm direito ao julgamento dos seus processos mais rápido, à questão dos seus próprios reivindicações de práticas de atos administrativos também mais rápidas. Isso serve para quem tem 60 anos. Recentemente foi feita uma alteração na lei que criou a tal da super prioridade ou prioridade máxima, que concede essa mesma prioridade às pessoas que têm 80 anos ou mais. Ou seja, é um respeito muito maior à questão do idoso. Sim. O idoso com 80 anos tem a maior prioridade exigível pela lei, ou possível para isso. Então, quando você tem 80 anos ou mais, em tese, você teria a possibilidade de ter os seus processos julgados mais rapidamente, as suas reivindicações administrativas também atendidas pelo poder público de uma maneira mais rápida. Tem que ser assim, né? Sim, para quem já trabalhou bastante, para quem já contribuiu muito para a sociedade, para quem já teve toda essa situação, é muito importante que a gente possa respeitar o idoso. Com certeza. Obrigada, doutor Fabrício, pela participação e volte mais. Eu que agradeço essa oportunidade. Boa noite.